Já aconteceu de sentir que tem alguma coisa bloqueando a visão espiritual? Sabe, como se houvesse algo na frente dos olhos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia de escamas nos olhos, usando a história incrível do apóstolo Paulo como nosso ponto de partida para entender o que é essa cegueira e, claro, como a gente pode superá-la. Então, nosso papo vai seguir 5 etapas bem claras. A gente começa entendendo o que são essas escamas nos olhos e vai até o fim para descobrir qual é a chave para a revelação e para ter uma visão clara de verdade. Vamos lá? Bom, a imagem central da nossa conversa hoje vem da história de Saulo, que depois a gente conhece como Paulo. Na estrada para Damasco, ele viveu uma experiência que, nossa, mudou absolutamente tudo na vida dele. Esse momento da conversão de Paulo é fascinante porque foi literal e, ao mesmo tempo, é uma metáfora muito poderosa. As escamas não eram só físicas, não. Elas representavam uma cegueira espiritual que foi curada. É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Mas, olha, a história de Paulo não é só sobre ele. Ela nos apresenta uma condição, a tal da cegueira espiritual, que pode afetar qualquer um na sua caminhada de fé. O ponto-chave aqui é que essa cegueira não é física, é aquela experiência de ouvir as palavras, mas não captar o sentido profundo, sabe? De estar no meio da verdade, mas ela simplesmente não toca, não transforma. Isso não é uma ideia nova. A própria Bíblia reconhece essa condição. Essa passagem, por exemplo, deixa claro que existe uma força agindo para manter as pessoas no escuro, tentando impedir que elas vejam a luz do Evangelho. Certo. Mas como é que essa cegueira se manifesta na prática? Uma das formas mais comuns e talvez mais sutis são as nossas próprias expectativas. Aquelas ideias fixas que a gente tem sobre como Deus deveria agir. Vamos pegar o caso de Naamã, um general sírio superpoderoso que tinha lepra. Ele viajou uma baita distância para ser curado e na cabeça dele já tinha todo um roteiro de como o milagre ia acontecer. Ele esperava um show, um grande espetáculo. E o interessante aqui é esse contraste gritante. A expectativa de Naamã, cheia de orgulho, quase o fez perder a bênção. Essas expectativas eram as escamas que o impediam de enxergar o caminho simples para a cura. Ele ficou indignado, quase foi embora por causa disso. E olha, isso não foi um caso isolado de jeito nenhum. Aconteceu até com gente muito próxima de Jesus. No caminho de Emaús, os próprios discípulos andaram e conversaram com Cristo ressuscitado sem ter a menor ideia de quem ele era. Mas por que eles não o reconheceram? A resposta está toda aí, nas expectativas deles. Eles esperavam um Messias político, um libertador que ia montar um reino aqui na Terra. Essa visão limitada foi o que os cegou para a realidade, que era muito maior. Um reino espiritual sendo inaugurado pelo sacrifício e pela ressurreição. Indo um pouco mais fundo, a gente percebe que, além das expectativas, existem outros fatores internos que contribuem para essa condição, criando um verdadeiro véu sobre o coração. Essa pergunta que Jesus fez aos discípulos é forte. Eles tinham acabado de ver milagres incríveis, mas ainda estavam preocupados com coisas pequenas do dia a dia. Isso aponta para um problema que a gente poderia chamar de amnésia espiritual. Esquecer o que Deus já fez. E essa lista ilustra isso perfeitamente. O povo de Israel viu milagres espetaculares, um atrás do outro. Mas mesmo assim, vira e mexe, eles esqueciam do poder de Deus. E isso levava à dúvida, à reclamação e à desobediência. A falta de memória espiritual os deixava cegos para a fidelidade de Deus no presente. A cegueira espiritual nem sempre nasce de grandes erros teológicos. Muitas vezes, ela cresce no solo da nossa vida diária. Sabe, as preocupações, a rotina, as frustrações, o orgulho, tudo isso pode, aos pouquinhos, endurecer o coração e colocar um véu sobre os olhos. Ok, já analisamos o problema, agora vamos focar na solução. É fundamental entender que a verdadeira visão não é algo que a gente conquista pelo esforço, ela é um presente. E aqui está a grande virada de chave. Superar a cegueira espiritual começa quando a gente reconhece que a solução está fora da gente. Não é sobre se esforçar mais, mas sobre se render a uma revelação que vem de Deus. Essa passagem mostra pra gente que a revelação está ligada a uma postura do coração. Humildade, reverência, um desejo sincero de conhecer a Deus nos termos dele e não nos nossos. É uma relação de confiança, entende? E aqui está um passo ativo que a gente pode dar. Esse versículo é, na essência, uma oração. É um pedido de ajuda para ver o que já está lá, mas que continua escondido dos nossos olhos naturais. É o reconhecimento de que precisamos que ele remova as escamas.
E a gente termina com essa reflexão. Depois de tudo que conversamos, a pergunta se torna bem pessoal. Quais expectativas, preocupações ou orgulho podem estar embaçando a visão espiritual neste momento? Reconhecer as próprias escamas é o primeiríssimo passo para que elas possam finalmente cair.